starts with one. All I know, so unreal. Watch you go. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Ciro, o Grande, foi rei da Pérsia entre 559 e 530 a.C., ano em que morreu em batalha com os Masságetas. Pertencente à dinastia dos Aquemênidas, foi sucedido pelo filho Cambises II. Foi o criador do maior império até então visto na história. Ciro foi um príncipe persa com ascendência na Casa Real dos Medos, até então o povo dominante do Planalto iraniano. A versão da história do nascimento de Ciro, segundo Heródoto, consta que o rei Medo Astíages, seu avô, teve um sonho em que uma videira crescia pelas costas de sua filha Mandane, mãe de Ciro, lançando gavinhas que envolviam toda a Ásia. Sacerdotes lhe advertiam que a videira era seu neto Ciro, e que ele tomaria o lugar do velho reino na média do mundo. Então o rei Medo mandou seu mordomo que o matasse nas montanhas. O mordomo, chamado Harpago, se comoveu com a beleza da criança e o entregou aos cuidados de um pastor. Ao descobrir a traição, Astíages esquartejou o filho de Harpago e o serviu em um jantar para o mordomo, que apenas soube que estava comendo o seu filho quando levaram a última travessa à mesa, a cabeça de seu filho. Ciro finalmente se tornaria rei dos persas, até então um povo tributário dos Medos. Então uma rebelião liderada por Harpago derrotou Astíages, que foi levado a Ciro para julgamento. O rei persa poupou a vida de seu avô, mas marchou para a capital da Média, Ecbátana, e tomou controle do vasto território Medo. Assim que tomou controle político de toda a região atual Irã, Ciro conquistou a Lídia, que era reino contra o qual os Medos contendiam havia décadas, sem sucesso, e os territórios a leste da Pérsia até o Turquestão, na Ásia Central. Após a conquista de Babilônia, Ciro é citado no cilindro, o cilindro de Ciro, dizendo: "Eu sou Ciro, rei do mundo grande. Rei legítimo, rei de Babilônia, rei da Suméria e de Acade, rei das quatro extremidades da terra, filho de Cambises, grande rei, rei de Anzã, neto de Ciro I, descendente de Teíspes, de uma família que sempre exerceu a realeza." Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia.
Os registros bíblicos informam que Ciro teria recebido uma mensagem divina, que o ordenava a enviar de volta à Judéia todos os judeus cativos naquela cidade. De qualquer forma, foi o autor da famosa declaração que em 537 a.C. autorizava os judeus a regressar à Judéia, pondo fim ao período de cativeiro babilônico. Em uma noite de 5 a 6 de outubro de 539 a.C., Ciro acampou em volta da Babilônia, com o seu exército. Enquanto os babilônicos festejavam, engenhosamente, Ciro desviava as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Eles puderam atravessar o rio com a água na cintura e entraram sem lutar, visto que os portões estavam abertos. Em todas as conquistas, destacou-se por uma generosidade incomum no seu tempo. Ao poupar seus inimigos vencidos, ou até empregá-los em cargos administrativos de seu império. Ciro também demonstrou tolerância religiosa ao manter intactas as instituições locais e até cultuar os deuses de regiões conquistadas, como quando entrou na Babilônia e consagrou-se rei no templo de Marduk. Ciro também procurou manter todos os povos de império sob a administração de líderes locais, de forma que, sob a soberania de um governo forte, muitos daqueles povos se viam em melhor situação sobre os persas do que independentes. A habilidade política de Ciro, seguida pelos seus sucessores imediatos, assegurou a força à unidade de uma vasta região, que é da Anatólia ao Afeganistão, e do Cáucaso à Arábia, composta por uma miríade de povos diferentes, algo que jamais havia sido conseguido na história da humanidade até então. Bom, na Bíblia a gente encontra os relatos do Império Persa em alguns livros do Antigo Testamento, começando lá em Daniel, e aí ele vem percorrendo Esther, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E interessante que você vê, através dos livros da Bíblia, você consegue ter uma certeza histórica. Por quê? Porque você vê a quantidade e o poder que eles tinham para conquistar territórios, e a duração e a questão de forças que eles conseguiram ter para recuperar. Você vê a questão de financeira, que eles tinham muito poder financeiro aquisitivo, tinha muitas, que naquele tempo eram pedras, né, ouro e coisas, enfim, para fazer esse tipo de conquista. E é muito interessante que você também consegue ver que o Império Persa, ele foi um império muito extensivo e muito grande, ele foi muito extenso na dominação do povo, principalmente na Bíblia, que você vê que se perdura por alguns livros, né, bíblicos. O Império Meda, ou Confederação Meda, foi uma entidade política que existiu na região geográfica da Média, no noroeste do atual Irã, conhecida por ter sido a base política e cultural dos medos, bem como de outros povos iranianos antigos. Durante o período Aquimênida, ele abrangia o Azerbaijão iraniano, o Kurdistão iraniano e a região ocidental do Tabaristão. No entanto, após as guerras de Alexandre o Grande, as partes setentrionais se separaram e passaram a ser conhecidas como a Atropatene, enquanto o restante da região passou a ser conhecida como uma Média Menor.
A região foi unificada por Dejóces, em torno do século 8 a.C. Dos sucessores de Dejóces, vale destacar Ciáxares, aliado ao Nabopolassar da Babilônia, derrotou os assírios. Seu filho Astíages herdou um grande império, porém acabou sendo derrotado por Ciro o Grande. Com Dário I, o Império Persa atingiu o apogeu. Construiu estradas, criou um bem dotado sistema de correio, uniformizou o sistema de pesos e medidas, criou uma moeda padrão, o dárico. Dividiu o império em satrápias e nomeou pessoas de confiança para governá-las. Após Dário I, o império entrou numa longa decadência, até ser conquistado pelo grande Alexandre, da Macedônia, em 331 a.C. Bom, a relação do Império Persa ela é de suma importância. Por quê? Porque como o Império Persa foi um império levantado, não de uma nação já existente, mas provavelmente ela se criou após a Torre de Babel. Então se criou esse império, se criou o povo persa. Na verdade, o Império Persa veio após a conquistação da Babilônia, quando eles se entraram, né, e começaram a conquistar, aí se formou o Império. Mas você vê que a metade do Velho Testamento para frente, bíblico, nós vemos que ele faz parte ele é praticamente inteiro o controle e o domínio do povo persa sobre o povo judeu, ou que ele tinha um domínio muito forte mundialmente. O Império Persa ele durou em média 200 anos. Começou desde a entrada lá na Babilônia, que nós temos relatos bíblicos, né? Que a Babilônia foi invadida pela Pérsia, pelo rei Sírio, e isso foi já no segundo Império Babilônico, que foi invadido a Babilônia e a Pérsia começou a controlar, até a conquista da Grécia, que aí já mudou o império para o Império Grego. Sim, a gente vê, por exemplo, muita questão de cultura. Nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel tem a primeira questão de cultura que bate muito firme, é a questão da comida. Os judeus se alimentavam de uma forma e o Império Persa, os persas se alimentavam de outra. Aí você vê uma segunda questão, Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Então, por mais que o rei gostasse dele, eles foram lançados porque eles tinham uma cúpula, uma corte. Então você vê que a corte fazia parte do Império Persa. Se você buscar historicamente, você vai conseguir ver que existia essa corte que ajudava o rei a controlar o império. E dentro também de outros livros, você vai ver, por exemplo, no livro de Neemias, que o rei liberou Neemias para ir fazer a reconstrução do muro em Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Então você vê que o Império Persa afetou diretamente e historicamente a Bíblia. Após a derrota da Lídia frente aos persas, provavelmente em 546 a.C., as cidades gregas da Jônia passaram ao domínio persa. Em 499 a.C., com apoio de Atenas e Erétria, revoltaram-se, mas foram vencidas entre 497 e 494 a.C. Em 490 a.C., Dário I
decidiu enviar à Grécia continental uma expedição punitiva. Erétria foi arrasada e saqueada, mas os atenienses e platenses, chefiados por Milcíades, conseguiram rechaçar aos persas na tal península de Maratona. Xerxes I, filho de Dário, comandou 10 anos depois uma invasão à Grécia em grande escala. Algumas cidades gregas lideradas por Atenas e Esparta formaram uma localização para enfrentar o invasor. Outras, como Tebas, submeteram-se aos persas. A arte persa foi a mais pura manifestação de poder, que foi representada em palácios e túmulos. A arte persa recebeu grande contribuição das artes egípcias e da Mesopotâmia. As armas persas são as mesmas usadas pelos impérios romano e o grego, que são espadas, arcos e flechas, escudos, lança, catapultas e as cimitarras. São espadas encurvadas. Após o duro golpe dado às cidades jônicas, Dário I decidiu castigar aqueles que haviam auxiliado os rebeldes, encarregando a represália a seu sobrinho Artáfanes e um nobre chamado Dátias. Em Atenas, alguns homens já viam sinais do iminente perigo. O primeiro deles foi Temístocles, eleito arconte em 493 a.C. Temístocles acreditava que Hélade não teria salvação em caso de um ataque persa se Atenas não desenvolvesse antes uma poderosa marinha. Dessa forma, fortificou o porto de Pireu, convertendo-o em uma poderosa base naval. Mas logo surgiria um rival político que impediria o resto de suas reformas. Era Milcíades, membro de uma grande família ateniense das costas da Ásia Menor. Opunha-se a Temístocles, porque considerava que os gregos deviam defender-se primeiro por terra, acreditando na supremacia das largas lanças gregas contra os arqueiros persas. Os atenienses decidiram pôr em suas mãos a situação, enfrentando assim a invasão persa. A frota persa chegou por mar no verão de 493 a.C., dirigidos aos Artáfernes, conquistando as ilhas de Cíclades e posteriormente Eubéia, como represália por sua intervenção na revolta jônica. Posteriormente, o exército persa, comandado por Dátias, desembarcou na costa oriental da Ática, em Maratona, lugar recomendado por Hípias, anterior tirano de Atenas, por ser considerada a melhor dos lugares. E tem mais uma coisa que também talvez seja interessante saber, que ao final do Império Persa sucedeu o Império Grego, que é um império que está citado na Bíblia, mas é um império que dominou, que foi o fim do Império Persa, porque os gregos e os egípcios já tentaram se rebelar contra o Império Persa durante esses 200 anos, mas ainda assim eles conseguiram manter a magnitude, conseguiram manter acima deles, e depois os gregos vieram com força e conseguiram destronar o Império Persa. Então aí você vê que o Império Persa ele teve um fim em mais ou menos 150 a.C., que foi o período do início do Império Grego. Que no caso quem conquistou foi o Alexandre o Grande. Exatamente, Alexandre o Grande conquistou o Império Persa com a Grécia. Dentro do Império Persa lá tinha também conquistado a Babilônia e outros povos. Exatamente, então quando ele conquistou o Império Persa, ele conquistou tudo que a Pérsia tinha conquistado. E assim sucedeu depois com Roma também, que conquistou a Grécia.
O imperador da Macedônia estava obstinado a realizar aquilo em que os persas falharam um século antes: estabelecer um vasto império que enquadrasse tanto a Europa como a Ásia e que estendesse da Grécia à Índia. É por isso que conhecemos como Alexandre o Grande. Depois que Alexandre derrotou o Império Persa de Dário III, na Batalha de Issus em 333 a.C., o Império Persa ruiu. Alexandre foi um dos maiores conquistadores da história. Destacou-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Ainda que valente e generoso, soube ser cruel quando a situação política assim exigia. Como político, então, e dirigente, teve planos grandiosos. Segundo alguns historiadores, elaborou um grande projeto de unificar o Oriente e o Ocidente em um império mundial. Acredita-se que cerca de 30.000 jovens persas foram educados na cultura grega e em táticas militares macedônicas, sendo aceitos no exército de Alexandre. Então, relacionado também às curiosidades, o interessante é que você vê Esther, que foi uma das pessoas que tiveram uma grande história com o povo persa, né? E fora as outras que eu já tinha citado, Daniel e Neemias, por exemplo, você vê que hoje esses casos, esses personagens, essas pessoas, elas são usadas como exemplo para ministrações, para pregações, para sermões em igrejas, e elas são usadas também para fazer campanhas e através da fé das pessoas, para que elas venham alcançar o mesmo objetivo que aquele povo teve naquela época, lidando com o povo persa, que era um povo que tinha sua cultura e tinha todo a sua forma de agir. Então, como eles estavam debaixo como eles estavam sob controle do povo persa, no caso, então era um povo que precisava sempre buscar permissão, digamos assim, do povo persa. Então você vê, por exemplo, Neemias, ele teve que pedir permissão para poder ir reconstruir os muros. Daniel, ele sempre ficou abaixo dos reis. Esther, ela teve que se preparar para encontrar o rei, que era o rei da Pérsia, que era o rei Xerxes, ou o rei conhecido como Assuero. Quem assistir a Record vai ver que a novela vai dizer lá que é o rei Assuero, mas historicamente é o mesmo rei que Xerxes também. Xerxes o primeiro, que daí teve Xerxes II, e Artaxerxes, que foi filho dele, que é o rei que Neemias pediu autorização. Então você vê que historicamente as coisas se encaixam com a Bíblia da forma que ela está escrita. Então é muito importante também essa questão. Hoje o Império Persa, na verdade, o Irã, pelo menos grande parte do que foi a Pérsia. Temos relatos bíblicos e histórias do que um dia a Pérsia foi capaz. Ou seja, conquistar reinos, expandir seus territórios e também uma grande força aquisítica da época. Também se arremete aos costumes persas no mundo atual. Então sim, a Pérsia continua viva, inteiramente. Os grandes impérios que existiram ao longo da história são importantes não apenas por sua influência política, mas também por seu legado ou herança cultural. Com o passar do tempo, o controle político sobre o império acaba, mas aspectos importantes como a língua, a literatura e os costumes permanecem vivos durante séculos.